Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que esteja todo mundo bem e prontos para começar a resolver a nossa primeira lista de exercício que está valendo 5 pontos. Para conseguir esses 5 pontos, basta resolver todas as 40 questões desta lista. E para te ajudar, vai aqui a resolução completa e comentada de todas as questões. Então, pega seu material e vem comigo resolver a lista. Pessoal, qualquer dúvida, qualquer necessidade de contato, basta entrar em contato aqui nas nossas redes sociais, Instagram, por e-mail ou deixando comentário aqui no vídeo, que assim que possível eu respondo com o máximo de atenção para vocês, ok? Então, vamos? Então, separa aí a lista, o caderno e vamos começar. Pessoal, nossa primeira questão, já falei várias vezes em sala que não tinha como começar sem ser com essa pergunta. No ensino médio, não há mais o estudo das disciplinas de ciências. Essa disciplina é subdividida em outras 3: química, física e biologia. Então, o que vem a ser o estudo da química? Então, o que estuda a disciplina de química? A química, nós comentamos bastante, que é a parte da ciência que vai estudar a matéria. Então, química é a parte da ciência que vai estudar a matéria, não apenas a matéria, nós também vamos estudar as propriedades da matéria, as transformações que a matéria pode sofrer, e todas essas transformações precisam que a matéria ganhe ou perca energia. Então a gente também vai estudar a energia envolvida nesses processos. Então a química não é só a parte da ciência que estuda a matéria. Nós estudamos a matéria, as suas propriedades, transformações e a energia envolvida em cada processo. Ok? Copia aí, faz o print, vamos para a próxima questão. Já que falamos de matéria, explique os conceitos de matéria, corpo, objeto e energia. Porque a gente fala que a química estuda matéria. Ok, mas o que vem a ser matéria? Matéria é tudo aquilo que possui massa e volume. Em alguns lugares você também pode achar, matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa um lugar no espaço. Ok? Mesma coisa. Corpo. O corpo é uma porção limitada da matéria. Matéria, imagine que a matéria é o todo. O corpo é uma parte desta matéria. Objeto. O objeto é um corpo que foi trabalhado e que possui uma utilidade para nós. E energia, aqui ó, um exemplo. A árvore seria um exemplo da nossa matéria. Se eu pegar uma parte dessa árvore, pegar ali do tronco, tirar uma tora de madeira, vai ser o nosso corpo. E dessa tora a gente transforma numa cadeira, essa cadeira é o nosso objeto. Ok? E energia é a capacidade de realizar trabalho, isso é um conceito da física. Na química a gente fala que energia é a capacidade de provocar transformações na matéria. Ok? Copia aí, dá pause e vamos para a nossa próxima questão. Na natureza, as substâncias químicas podem ser encontradas principalmente em 3 fases: sólida, líquida e gasosa. Então aqui a gente quer saber qual é o nome de cada mudança de fases aqui. Então vamos fazer numa ordem aqui. Vamos fazer na ordem de sólido, o gelo para a água. Aqui é o B. Essa mudança se chama fusão. Agora da água virando vapor, que é o C, se chama vaporização. Agora voltando, o E, que é a nuvenzinha aqui, que é o gasoso, voltando a ser líquido, se chama condensação. E o D, que é o líquido, voltando a ser sólido, se chama solidificação. O A, que é o sólido passando para vapor, se chama sublimação.
Então vamos escrever aqui agora este gabarito. O A já vimos que é sublimação. O B, fusão. O C, vaporização. O D, solidificação. E o E, condensação. Também pode escrever liquefação, liquidificação. Condensação, escrever aqui, ó, liquefação também, para você saber que é a mesma coisa. Certo? Questão bem tranquilinha para te relembrar as mudanças de fase. Próxima questão. Então, pessoal, na questão anterior, nós vimos que passagem do estado líquido para gasoso se chama vaporização. E a vaporização ela pode acontecer de 3 formas diferentes. Qual é o nome de cada uma dessas formas e como que acontece? Então, ó, líquido para gasoso, vaporização. Dependendo de como acontece essa passagem, temos vários nomes. O primeiro nome que a gente mais usa no nosso dia a dia, evaporação. A evaporação ela vai acontecer de uma forma lenta e superficial. A superfície ali que vai estar sofrendo esse processo sem necessidade de aquecimento intenso. A gente fala que ela ocorre naturalmente. E pode acontecer em qualquer temperatura. Por exemplo, a água não precisa chegar até 100 graus Celsius para mudar de fase. Na evaporação, ela pode acontecer em temperaturas menores, ok? Mas é um processo lento, né, e natural. Um exemplo disso, quando a gente seca a roupa no varal. Aquela água evapora sem chegar a 100 graus. A temperatura exposta ali ao sol não chega nessa temperatura e consegue secar a roupa porque é um processo, acontece em várias etapas. A segunda forma é a que a gente faz mais no nosso dia a dia. A evaporação é o termo mais falado, mas que a gente mais usa no nosso dia a dia, na hora de cozinhar, fazer um café, é a ebulição. A ebulição ela já acontece de uma forma mais rápida, com formação de bolhas em todo o líquido em uma temperatura específica. Que temperatura é essa? O ponto de ebulição de cada substância. No caso da água, quando ela atinge 100 graus Celsius, começa a borbulhar, que aí é a água líquida virando vapor. Né? Por isso que a gente vê aquelas bolhas. Então aqui o exemplo, né? É um aquecimento direto, a gente fornece calor, então não é um processo natural. E aí temos o nosso último processo, que é a calefação, que ocorre de uma forma muito rápida quando o líquido entra em contato com uma superfície muito quente. Uma pouca quantidade de líquido entrando em contato com uma superfície muito quente. Aí a transformação de líquido em vapor é instantânea. Tá? Um exemplo que a gente dá, caiu umas gotas de água na chapa quente. Né? Então você vai ver aquele barulhinho indica a calefação. Certo? Próxima questão. Bom, pessoal, lá no início, na primeira questão, vimos que química é a parte da ciência que estuda a matéria, suas propriedades, transformações e energia envolvida. Então agora vamos focar na parte das propriedades da matéria. A matéria tem 2 tipos de propriedades, propriedades gerais e específicas. Explique cada uma dessas propriedades. Então, ó, começando pelas propriedades gerais. Como o nome diz, ela é algo geral, ou seja, qualquer coisa que a gente falar que é matéria, terão essas propriedades. Massa, volume, inércia, impenetrabilidade, divisibilidade, compressibilidade, elasticidade e indestrutibilidade. Essas propriedades são comuns a todo e qualquer material. Então, ó, propriedades gerais da matéria são aquelas propriedades que estão presentes em todo e qualquer material. Se todo mundo tem, não são as propriedades indicadas para a gente conseguir identificar uma substância desconhecida, ok? Agora, as propriedades específicas, como o nome diz, já é algo específico de cada material. Cada matéria vai ter uma propriedade específica. Não é toda matéria que tem brilho, por exemplo. Não é toda matéria que consegue conduzir eletricidade. Vai ter o mesmo ponto de fusão, ebulição e várias outras, tá? Nas propriedades específicas temos 3 tipos: organolépticas, físicas e químicas, tá? Então, copia aí e vamos para a nossa próxima questão. Bom, pessoal, dando sequência, agora vamos falar, a química é a parte da ciência que estuda a matéria, já falamos, propriedades, já falamos, agora vamos falar das transformações
da matéria. Estudamos que a matéria pode sofrer alguns tipos de transformações que chamamos de fenômenos. O que são os fenômenos físicos e químicos? E dê exemplo para cada tipo de fenômeno. Então, pessoal, temos dois tipos de fenômeno, o físico e o químico. Fenômeno físico é aquele em que não há formação de novas substâncias. Ocorre apenas uma mudança no estado físico, na forma ou na aparência da substância que está ali trabalhando. Por exemplo, o gelo derreteu. Né? O gelo é água no estado sólido, passando para a água no estado líquido. Fenômenos da natureza, por exemplo, a chuva. A chuva, né, existe a condensação do vapor d'água caindo em forma de chuva. Né? Então, fenômenos físicos aqui também é um exemplo. E amassei uma lata. Amassar uma lata, amassar uma folha de papel, nós estamos mudando apenas a forma, a aparência, mas não estamos criando uma nova substância. Então, isso é um exemplo de um fenômeno físico. Já o fenômeno químico é aquele em que há a formação de novas substâncias, há alteração na composição daquele material. Por exemplo, quando você queima uma folha de papel, o amadurecimento de uma fruta, muda sabor, muda textura, né? A efervescência é um fenômeno químico, né? A formação de gás ali, né? A precipitação e a oxidação, por exemplo, são alguns exemplos. Ah, professor, como que eu vou saber se houve ou não um fenômeno químico? Então vamos para as dicas. Bom, pessoal, dica aqui para saber se houve ou não um fenômeno químico. Primeiro, principais evidências de uma transformação química ou um fenômeno químico. Toda vez que houver formação de gás, você perceber a efervescência, formação de bolhas, é indicativo de um fenômeno químico. Mudança de cor. Toda vez que a substância muda sem ter a adição de algum tipo de corante, é indicativo da formação de uma nova substância. Ok? Liberação ou absorção de energia, calor ou luz. Você misturou dois produtos, viu que esquentou ou esfriou, indicativo de reação química. Né? Ou também formação de luz, né? Você vê lá a formação de luz, também é indicativo. Formação de um precipitado. Precipitado é aquele sólido que não dissolve no seu líquido. Então, às vezes, você vai ter substâncias incolores que, ao misturar, vai formar um sólido insolúvel, indicativo de fenômeno químico. E, por fim, mudança de cor ou sabor é também um indicativo de mudança de fenômeno químico. Igual a gente falou do amadurecimento de fruta. Uma fruta verde tem um sabor diferente de uma fruta madura, que tem um sabor diferente de uma fruta podre, né? Então, sabor, cheiro, tudo isso é indicativo. Então, a gente percebe que os fenômenos químicos há mudanças irreversíveis na maioria dos casos. Por que na maioria dos casos? Existem algumas reações que são reversíveis, né? Então, fica a dica aí para vocês. Vamos para a nossa próxima questão. Olha, considere as seguintes densidades dos seguintes materiais. Densidade é uma propriedade específica da matéria dentro da subcategoria propriedades físicas. O alumínio com densidade 2,7 gramas por ml, o carvão 0,5 gramas por ml, o pau-brasil 0,4 gramas por ml e o diamante 3,5 gramas por ml. E água pura 1 grama por ml. Se todas essas substâncias forem adicionadas à água em temperatura ambiente, pedaços de cada um desses materiais, explique o que acontecerá com cada um desses materiais. Então, para quem não lembra, o que é densidade? É a relação entre a quantidade de matéria, massa, e o volume ocupado, ok? Que tem a formulazinha densidade igual a massa sobre volume. Aqui a gente não precisa calcular a densidade porque já foi informada para a gente. Então, vamos escrever aqui as substâncias. Temos as substâncias alumínio, escrever já a densidade também do alumínio para a gente comparar. Então, o alumínio, que é 2,7 gramas por ml. Temos o carvão, que a densidade é 0,5 gramas por ml. Pau-brasil,
gramas por ml. E o diamante. Todos eles a gente vai comparar com a densidade da água. Então, ó, a gente vai comparar todos com a densidade aqui da água. A água é o nosso referencial, porque todos eles serão adicionados à água. Então, a água é o valor que importa aqui para a gente na hora de comparar. Quem tiver densidade maior, lembra, quem tem maior densidade, fica embaixo. Quem tem menor densidade, fica em cima. Então, a gente vai comparar com a água. Densidade aqui do alumínio. A densidade do alumínio é maior que a da água. Então, ele flutua. Desculpa. A densidade dele é maior que a da água, então ele afunda. O carvão, a densidade dele é menor que a da água, então ele flutua. O pau-brasil, mesma coisa, a densidade é menor, então ele fica em cima. Já o diamante, ele afunda. Se a gente fosse fazer um esquema representando isso daí, ficaria algo parecido com isso daqui. Então, ó, quem tem maior densidade? Quem tem a maior densidade, o carvão e o pau-brasil vão ficar na parte superior da água. Quem tem maior densidade, fica aqui na parte inferior, no fundo. Certo? Esse aqui é um esqueminha para representar o que está acontecendo aqui. Próxima questão. Aqui, pessoal, ó, um certo estudante, após a aula de química sobre densidade, foi para a quadra jogar bola. Ao regressar para a sala de aula, pegou seu desodorante e, antes de usá-lo, reparou nas informações contidas no rótulo: 150 ml ou 90 gramas. Com essas informações e ainda lembrando do que aprendera na aula de química, ele calculou corretamente a densidade do desodorante. Qual foi o valor encontrado pelo estudante? Explique através de cálculos. Então, ó, lembrando aqui que densidade é a relação entre massa e o volume da substância. Relação quer dizer divisão. Então, para calcular a densidade é só a gente substituir aqui os valores. Ó. Foi dito que era 90 gramas em 150 ml. Como que faz essa conta de forma fácil? Ó, corta o zero. Você vai ter que a densidade é 9 sobre 15. Você pode pegar e dividir. Ó. 9 dividido por 3, 15 dividido por 3. Pessoal, estou fazendo em várias etapas para ser a forma, porque tem gente que tem mais dificuldade. Se você já consegue ir mais rápido aqui, ó, manda bala. Então, 9 dividido por 3, 3. 15 dividido por 3, 5. Ah, professor, como que eu faço agora? Faz 3 dividido por 5. 3 dividido por 5 dá 0, né? Não dá para dividir, então a gente põe um 0, vírgula e um 0 aqui. 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 5, 30, para 30, nada. Então, ó, a resposta aqui vai ser densidade é igual a 0,6 gramas por ml. E com esse valor, você pode pesquisar qual é o gás que possui essa densidade para poder descobrir qual é o gás que possivelmente está ali no seu desodorante. Certo? Vamos para a nossa próxima questão. Ó, um certo estudante que deveria estar na aula de química estava passeando pelo pátio da escola quando deparou-se com uma garrafa que continha um líquido misterioso. Esse líquido era incolor, inodoro, transparente. Curioso, voltou para a sala após a aula de química e perguntou aos seus colegas como poderia descobrir o conteúdo daquele frasco. Com base no que você aprendeu sobre as propriedades da matéria, indique ao seu colega possíveis caminhos que ele poderia utilizar para descobrir o conteúdo do frasco. Sua resposta deve indicar quais propriedades ele deve escolher
e o porquê de sua escolha. Então, pessoal, primeira coisa que você vai falar para o seu colega: que tipo de propriedade ele vai escolher? Uma propriedade geral ou uma propriedade específica? Comentamos algumas 3, 4 questões atrás que propriedade geral não serve para identificar uma substância. Então, a gente não vai indicar propriedade geral, temos que indicar propriedades específicas. Então, a primeira escolha é propriedades específicas, porque são essas propriedades que vão ajudar na identificação. Dentre as propriedades específicas, quais que a gente escolheria? Não pode ser uma propriedade organoléptica, porque a questão já disse que a nossa substância ela é incolor, inodora e transparente. Ou seja, usando uma propriedade organoléptica, que é aquela que estimula os sentidos, a gente não vai conseguir identificar, porque não dá para identificar pela cor, nem pelo cheiro, então fica complicado para a gente. Não vamos identificar pelo sabor, porque se for uma substância tóxica, pode ser perigoso. Então a gente nunca vai tentar usar o paladar. Então vamos usar as propriedades físicas. Dentre as propriedades físicas, as principais, as corriqueiramente que nós usamos são ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade. Tá? Então, vamos usar as propriedades físicas, que são aquelas que nós vamos utilizar medidas laboratoriais, e cada matéria produz valores específicos. Então, a primeira propriedade que nós vamos usar é o ponto de fusão, que é a temperatura em que a substância passa do estado sólido para o líquido ou vice-versa, tá bom? Então, se a gente já está com a substância no estado líquido, a gente diminui a temperatura e vê qual é o valor da ponto de fusão. Quando ela começar a solidificar, a gente anota e pesquisa que líquido muda de fase, né, vira sólido naquela temperatura. Você vai achar alguns ali que já vai agilizar, vai diminuir a quantidade de substâncias possíveis. Aliado a isso, você pode aquecer sua substância e encontrar o ponto de ebulição, que é a temperatura que o líquido vira vapor. Você também vai anotar, pesquisar quais são esses líquidos. Você vai pesquisar qual é o líquido que fica sólido naquela temperatura e gasoso naquela mesma temperatura. Vai reduzir bastante as possibilidades. Se você juntar com a densidade, muito provavelmente você vai conseguir achar qual é aquele líquido específico, porque você vai ter 3 informações: pontos de fusão, ebulição e densidade. Colocou lá no Google, acha a tabela, você consegue identificar a sua substância. Você poderia usar aqui outras propriedades. Você poderia ver se esse líquido ele é capaz de conduzir corrente elétrica. Você consegue ver a solubilidade desse líquido, se ele é volátil. Tem várias propriedades físicas que daria para você usar. Citei aqui as 3 principais que já seriam possíveis de caracterizar o nosso líquido misterioso, ok? Próxima questão. Pessoal, essa questão aqui é uma aplicação prática de fenômeno físico ou químico, né? Das transformações da matéria. Ó. É comum o uso de água oxigenada, H2O2, como agente desinfetante em cortes e ferimentos. Quando a água oxigenada entra em contato com o sangue do ferimento, ela se decompõe produzindo água e liberando gás oxigênio. Então, escrever aqui a reação. O que a gente tem? A gente tem a água oxigenada, líquida. Ela vai se decompor em água líquida mais gás oxigênio. Para não ficar com fração, deixa eu fazer outra coisa aqui. Essa reaçãozinha que está acontecendo. Ó. A água oxigenada, na presença de luz, ela vai se decompor em água e gás oxigênio, que aí está ali. Certo? Isso que está sendo dito aqui no problema. E esse gás oxigênio aqui, ó, que está no estado gasoso, que é responsável pela efervescência. Marca essa palavra, ó, efervescência. Com base nessa informação, responda: está acontecendo um fenômeno físico ou químico durante esse procedimento? Por quê? Então, pessoal, temos que saber se é um fenômeno físico ou químico. A chave para responder é a palavra efervescência. Vimos há umas 3 questões atrás que
Como que vocês têm um fenômeno químico? Se tiver mudança de cor, sabor, odor, formação de luz, liberação ou absorção de calor e formação de gás, que a gente observa através da efervescência. Então, sim, aqui teve efervescência, então temos um fenômeno químico. É isso aqui que está acontecendo ali, que acontece quando você põe a água oxigenada num machucado, por exemplo. Essas bolhas é a formação de gás oxigênio, e esse gás oxigênio é o que vai matar os micro-organismos que não sobrevivem na presença do gás oxigênio. Eles são anaeróbicos, né? É assim que funciona. Então, podemos dizer que a nossa transformação é um fenômeno químico. A água oxigenada sofre uma transformação que forma novas substâncias. Ela se decompõe em água e gás oxigênio, que foi dito ali no problema. Essa reação é catalisada por enzimas presentes no sangue, como a catalase. Então, essa reação aqui está acontecendo catalisada, ou seja, o que acelera esse processo da formação e decomposição da água oxigenada é essa enzima, a catalase. A efervescência é observada pela formação do gás oxigênio sendo liberado. Ou seja, tem evidência de transformação química, que é formação de gás, e é uma mudança irreversível. Então, nós estamos falando, sim, de um fenômeno químico. Então, aqui, pessoal, na próxima questão, a matéria ela pode ser classificada como uma substância pura ou mistura. Qual a diferença de substância pura e mistura? A principal diferença é a quantidade de substâncias presentes na sua matéria. Quando você tem apenas uma substância, um tipo de substância, falamos que é uma substância pura. Já quando essa substância é formada por duas ou mais, nós chamamos de misturas, ok? Já a substância pura pode ser simples ou composta, a mistura pode ser homogênea ou heterogênea, ok? Próxima questão. As substâncias puras, como eu acabei de citar, pode ser chamada de simples ou composta. Qual a diferença entre elas? A substância pura simples, como o nome diz, é aquela substância que é formada por apenas um tipo de elemento químico. Ela só vai ter um tipo de elemento químico. Por exemplo, aqui, ó, o gás hidrogênio é formado apenas por átomos de hidrogênio. O gás oxigênio é formado apenas por átomos de oxigênio. Se eu tenho apenas um tipo de átomo, de elemento, tenho uma substância pura simples. Já a substância pura composta, ela é formada por dois ou mais elementos químicos diferentes. Então temos aqui, ó, a amônia. A amônia, que é o NH3, é formado por um nitrogênio e 3 hidrogênios. Então, dois átomos diferentes. Já o ácido cianídrico, ou gás cianídrico, ele é formado por 3 átomos diferentes, hidrogênio, carbono e nitrogênio. Ok? Próxima questão. Então, pessoal, continuando aqui, agora, as substâncias puras, ela pode sofrer um fenômeno que nós chamamos de alotropia. Explique esse fenômeno e cite pelo menos duas substâncias que o sofrem. Então, ó, o que é alotropia? É um fenômeno que vai acontecer quando um elemento químico pode gerar duas ou mais substâncias diferentes. Temos aqui, ó, que a alotropia é um fenômeno onde um único elemento químico forma duas ou mais substâncias diferentes. Quais são os dois exemplos clássicos mais falados, mais conhecidos? Temos aqui, ó, não apareceu o nome aqui, então deixa eu escrever aqui para vocês, ó. Temos o O2, que é o gás oxigênio. E temos o gás ozônio. São o primeiro exemplo mais citado, o gás oxigênio, que é o que nós respiramos, e o ozônio, que está lá na camada de ozônio. Ambos são formados pelo mesmo elemento químico, oxigênio. E ambos são exemplos de substância pura simples. Nosso próximo exemplo, o carbono. O carbono ele sofre alotropia formando o carbono grafite. Temos aqui a formação do carbono grafite, com ligações mais fáceis e simples de serem quebradas, e o carbono diamante.
que dá essa estrutura aqui cristalina, dá aquela rigidez, a dureza que nós conhecemos do diamante. E ambos são formados apenas por átomos de carbono. Então, isso que vem a ser a alotropia, certo? Vamos para a nossa próxima questão. Agora vamos falar das misturas. As misturas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Explique o que diferencia cada uma dessas classificações e o que são fases e colóides. Então, a primeira coisa, o que vem a ser uma fase? É cada uma das porções que apresenta aspecto homogêneo e uniforme. É aquilo que a gente consegue enxergar. Se você olha para uma solução, vê uma única coisa, você está vendo uma única fase. Se você consegue diferenciar as coisas, você está vendo mais de uma fase. Cada coisa que você está diferenciando é uma fase, certo? Quando você enxerga uma única coisa, nós falamos que é uma mistura homogênea, que também é chamada de solução verdadeira. São aquelas formadas por duas ou mais substâncias e têm apenas uma única fase. Um exemplo, água com sal, se o sal está dissolvido, água e álcool. Você bate o olho e você vê um aspecto homogêneo, uma coisa só, mistura homogênea. Já a mistura heterogênea é aquela que nós vamos enxergar duas ou mais fases. Por exemplo, água e areia. Você consegue diferenciar a água da areia. Água e óleo. Você consegue ver as diferenças na solução. Granito. O granito, comentei com vocês, é um exemplo de uma mistura heterogênea, porque a pedra do granito é formada por 3 fases: quartzo, mica e feldspato. Não pode esquecer, ok? E o que vem a ser um colóide? O colóide é aquela que você vai achar que tem aspecto de mistura homogênea, mas na verdade ela é uma mistura heterogênea, ok? Ela parece ser homogênea, mas é heterogênea. O sangue, derivados do leite, por exemplo, fumaça, chantilly, as emulsões, gelatina. Essas substâncias todas têm aspecto de mistura homogênea, mas são, na verdade, misturas heterogêneas. Então, nós chamamos de colóides. Próxima questão. Agora, pessoal, a gente começa com algumas questõezinhas básicas aqui para a gente analisar. Então, eu já comentei com vocês em sala, quando eu tiver uma questão desse tipo, que eu tenho uma substância, eu vou te dar o ponto de fusão e ebulição e vou perguntar o estado físico. É só você lembrar, antes o ponto de fusão é a temperatura que passa do líquido para o sólido. Então, antes do ponto de fusão, a minha substância está no estado sólido. Entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição está no estado líquido. E depois o ponto de ebulição está no estado gasoso. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos olhar qual foi a temperatura que o problema deu e vamos encaixar este valor dado como se fosse uma régua. O menos 50 aqui na amônia. Para a amônia, o menos 50 ele se encaixa aonde? O menos 50 ele está entre menos 77 e menos 33. Então, o menos 50 está aqui. Para o metano, ele está aqui depois do menos 161. Para o alumínio, ele está antes do 660. Para o cloro, ele está entre o menos 101 e o menos 34. E para o ácido acético, ele está antes do 16,6. Feito isso, agora a gente consegue classificar. Ó. A amônia, já sei que ela é líquida. Porque está aqui dentro da faixa do líquido. O metano nessa temperatura é gasoso. O alumínio é sólido. O cloro, líquido. E o ácido acético, sólido. Nesta temperatura de menos 50. Então eu quero saber quem está no estado gasoso. Então eu vou marcar a alternativa de quem está no estado gasoso.
quem está no estado gasoso é apenas o metano. Então a resposta é letra E. Apenas o metano. Bem tranquilo, todas as questões que tiver esse tipo de tabela é assim que a gente vai responder, certo? Próxima questão. Mesma coisa, ó, tem a tabelinha, você já vem escrevendo, ó, sólido, líquido e gasoso. Pessoal, na folha que eu mandei para vocês, essa questão estava replicada, as alternativas são igual da questão anterior, então essa aqui é a correta, tá? Só dá uma modificada aí pra gente, mas a forma de resolver é a mesma, ó. Aqui eu vou olhar a menos 50 e a 120. Então vamos fazer assim, ó. De vermelho é o menos 50 e de laranja vai ser o 120. Então, ó, o menos 50 está aqui. Vamos colocar o menos 50 em todos, para a gente achar a posição. E agora, fazer de laranja o 120. O 120, ó, vai estar aqui, gasoso, gasoso, líquido, sólido e gasoso. Então vamos lá. A pergunta quer que você fale quem estava no estado líquido a menos 50 graus Celsius. A menos 50 graus Celsius, quem está no estado líquido? Substância A e B. Quem vai estar no estado gasoso a 120 graus Celsius? Estado gasoso a 120 graus Celsius vai ter a substância a substância B e substância C. A, B e C. Então temos que achar essa resposta. 1, A e B. 2, A, B e C. Então resposta aqui, ó, letra A. 1, A e B. 2, A, B e C. Bem tranquilinha de fazer também. Próxima questão. Então, pessoal, olha só. Durante uma aula de química, um professor apresentou aos alunos diferentes etapas da fabricação de um utensílio doméstico. Inicialmente, mostrou uma quantidade de vidro ainda sem forma definida. Em seguida, exibiu uma placa de vidro moldada em formato retangular. Por fim, apresentou uma janela pronta para instalação em uma casa. Então, ó, vou marcar aqui, ó, tudo que ele mostrou. Então, primeiro, mostrou quantidade de vidro, ainda sem forma, né? Então quantidade de vidro. Depois ele mostrou uma placa de vidro. E por fim, ele apresentou uma janela de vidro. Com base nessa situação, avalie as afirmativas. A quantidade de vidro sem forma definida representa a matéria, pois corresponde a tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Então, ó, essa quantidade de vidro aqui, ó, sem forma definida, é a nossa matéria. Então, ó, verdadeiro. Então, a 1 está correta. 2. A placa de vidro retangular representa um corpo. Verdadeiro. Pois é uma porção limitada de matéria com forma definida, mas ainda sem finalidade específica. Perfeito. Então, a 2 também está correta. A janela pronta representa um objeto, pois é uma porção limitada de matéria que possui uma função determinada. Verdadeiro. Então, resposta correta. Todas estão corretas. Próxima questão. Então, ó, próxima questão. Em um dia de muito calor, o professor Vitor organizou um churrasco com outros professores. Pela manhã, retirou as carnes do congelador
e as deixou sobre a bancada para descongelar naturalmente. Durante o preparo, colocou a água em uma panela para aquecer e, após algum tempo, observou a formação intensa de bolhas em toda a extensão do líquido. Enquanto isso, percebeu que parte da água presente na superfície da pia desaparecia lentamente ao longo do tempo. Ao servir bebidas geladas, notou a formação de pequenas gotículas na parte externa dos copos. Para surpreender os convidados, o professor preparou um drink especial utilizando gelo seco, que produzia uma fumaça densa ao entrar em contato com a bebida. Com base nas transformações descritas, assinale a alternativa que apresenta corretamente na ordem que aparecem os fenômenos envolvidos. Então vamos ler agora novamente, marcando as partes importantes. Organizou um churrasco com os professores, pela manhã retirou as carnes do congelador e as deixou sobre a bancada para descongelar. Descongelar naturalmente. Durante o preparo, colocou água em uma panela para aquecer. Então, água em uma panela para aquecer. E aí observou a formação intensa de bolhas. Enquanto isso, percebeu que parte da água presente na superfície da pia desaparecia. Então, a água presente aqui na superfície da pia desaparecia lentamente. Ao servir bebidas geladas, notou a formação de pequenas gotículas. Então, a formação de pequenas gotículas na parte externa dos copos. E depois, para surpreender, colocou aqui o gelo que produzia uma fumaça densa. O gelo seco que produzia fumaça. Vou pegar essa parte toda aqui. Então, descongelar naturalmente. Qual é o nome desse processo? Aqui, descongelar naturalmente se chama fusão. Passar do estado sólido para o estado líquido. Durante o preparo, colocou a água em uma panela para aquecer. Seria vaporização, mas como a gente está fornecendo calor, é ebulição. Depois, a água presente na superfície da pia desaparecia lentamente. Evaporação. Formação de pequenas gotículas na parte externa dos copos. Condensação. O vapor em volta está condensando e formando o líquido em volta lá, que a gente observa. E por fim, o gelo seco. Já falei para vocês, tem a palavra gelo seco. Qual é o fenômeno? Sublimação. Gelo seco, naftalina, iodo e cânfora sofrem sublimação. Então a melhor resposta é fusão, ebulição, evaporação, condensação e sublimação. Letra A. Bem tranquilo. Próxima questão. Com relação ao número de fases, os sistemas podem ser classificados em homo ou heterogêneos. Todas as alternativas estão correlacionadas adequadamente ao sistema e sua classificação, exceto, então vamos olhar, água de coco é heterogêneo. Água de coco é heterogêneo, verdadeiro. Água do mar, filtrada, homogêneo, verdadeiro. Você vai ver só a água e o sal dissolvido, você remove a areia. Suco de laranja, heterogêneo. Suco de laranja é heterogêneo, você consegue perceber os fiapinhos ali da laranja no suco. Leite, o leite é homogêneo. Não, falamos agora, o leite é um colóide. Ou seja, ele é heterogêneo. E o sangue, que também é um colóide, é heterogêneo. Como é para marcar quem está errado, resposta letra D de dado. Bem tranquila também. Próxima. Água mineral engarrafada, propanona e gás oxigênio são classificados como? Falei com vocês, água mineral é uma mistura
homogênea. Propanona, estou falando que só tem essa substância ali. Então, é uma substância pura. Mas é formado por mais de um elemento. Então, é uma substância pura composta. E o gás oxigênio só tem o O2, só tem um elemento, é uma substância pura simples. Então, nossa resposta, letra, mistura homogênea, substância pura composta, letra D. Não, desculpa, que eu não vi o final. Letra I, né? Substância pura composta e, por fim, substância pura simples. Certo? Vamos para a nossa próxima questão. Chegamos já na metade. Agora, passando da metade. Imaginemos um sistema formado por gás cloro, gás metano e gás oxigênio. Sem reação entre eles, podemos classificar como nosso sistema? Comentei em sala, mistura de gases sempre será uma mistura homogênea. Porque estão todos no estado gasoso, a gente não consegue ver diferença entre os gases. Então é uma mistura homogênea. Falou mistura de gases, lembra, eu falei do ar atmosférico. Tem vários gases no nosso ar e é considerada uma mistura homogênea. Próxima. Em 5 recipientes encontramos misturas distintas, a saber, em quais recipientes encontramos uma mistura homogênea? Água sílica, álcool e água, nitrogênio e hidrogênio, água e óleo e água e cloreto de sódio sem corpo de fundo. A água sílica, não sei se vocês sabem, a areia é formada por sílica, né? Então, aqui já temos uma mistura heterogênea. Água e álcool, homogênea. Nitrogênio e hidrogênio são 2 gases, então, homogênea. Água e óleo, heterogênea. Água e cloreto de sódio, que é o sal dissolvido, vai ser homogênea. Então, resposta é 2, 3 e 5. Resposta, letra D. Próxima questão. Questão 23. Associe corretamente a segunda coluna com a primeira. O gás oxigênio. Já falamos dele agorinha. O gás oxigênio é uma substância pura simples. O ar que respiramos, acabei de falar, o ar que respiramos é uma mistura homogênea. Água destilada é uma substância pura composta, que é água pura. Areia com água é uma mistura heterogênea. E o átomo de sódio é um elemento químico. Então, resposta correta, 3, 4, 5, 2, 1. 3, 4, 5, 2, 1, resposta letra D. Bem tranquila também de fazer. Próxima questão. Imaginemos um sistema formado por gás cloro, gás metano. Está repetida essa questão. Mistura de gases. Letra A, né? Uma falha aqui que estava a questão repetida. Vamos então para a próxima questão. Pessoal, olha só, essa aqui é uma questão muito interessante porque ela só envolve interpretação de texto. Em um recipiente A contém um líquido incolor, que após aquecimento até secura, deixa um resíduo branco. Então, vou lendo e fazendo aqui, vamos parar.
Então imagine que eu tenho um recipiente e eu tenho um líquido A. Então esse aqui é o meu líquido A. Eu vou aquecer. Sinal de aquecimento é esse triângulozinho aqui na seta, tá? Depois de aquecer, todo o líquido vai evaporar e vai ficar apenas um sólido aqui. O que que isso quer dizer para a gente? Isso aqui é um indicativo que esse sólido estava dissolvido aqui no líquido. Quando você aqueceu, o líquido evaporou e ficou apenas o sólido que estava dissolvido ali. É como se fosse água e sal. Você esquentar, a água vai embora, vai ficar o sal ali. Isso aqui é uma mistura homogênea. Certo? Vamos aqui para o próximo. Agora eu tenho um recipiente B. Contém uma substância líquida azulada e transparente e uma substância escura depositada. Então agora, ó, eu tenho aqui um recipiente. Esse recipiente aqui, ó, ela é azulada. E nessa substância, eu tenho uma substância escura depositada. Então aqui, ó, eu tenho a substância escura aqui. Que está aqui nesse... A substância líquida contida no recipiente B foi transferida para um recipiente C. Então, ó, eu tenho aqui o recipiente B. Eu vou pegar e vou passar todo esse líquido para um recipiente C. E esse recipiente vai ser aquecido e vai formar aqui um sólido. Então, a gente tem que dizer aqui, ó, nesse sistema, no sistema aqui B, a gente consegue ver o líquido e um sólido ali. Então, aqui eu tenho uma mistura heterogênea. Já aqui no recipiente C é igual o primeiro. Aqui eu tenho uma mistura homogênea. Porque esse sólido C aqui estava dissolvido nesse líquido azulado. Então, resposta correta, mistura homogênea, heterogênea e homogênea, letra A. Essa aqui era uma questãozinha que dava um pouquinho mais de trabalho por conta da interpretação de texto. Certo? Próxima questão. Pessoal, questãozinha bem interessante. Ó. Em algumas destilações de ouro, sedimentos de fundo de rio e água são colocados em uma bateia, recipiente cônico que se assemelha a um funil sem o buraco. Movimentos circulares da bateia permitem que o ouro metálico se deposite sobre o material sólido ali presente. O que está acontecendo aqui? Ó? Se ele está se depositando, ele está se depositando, está usando a densidade. Esse depósito, que contém principalmente ouro, é posto em contato com mercúrio metálico. O amálgama formado é separado e aquecido com um maçarico, separando-se o ouro líquido do mercúrio gasoso. Mercúrio gasoso, lembra que eu comentei em sala que o mercúrio é o único metal no estado líquido? Se ele passou de líquido para gasoso, aqui a gente está falando do ponto de ebulição do mercúrio. Você vai aquecer o mercúrio a tal temperatura que você consegue evaporar ele, deixando o ouro no estado líquido e o mercúrio no estado gasoso. Depois, o mercúrio gasoso se transforma em líquido novamente. Aqui a gente está falando de novo do ponto de ebulição. Por que o ponto de ebulição, temperatura de ebulição? Porque
Para não ficar usando ponto de ebulição e ponto de condensação, na química a gente usa a mesma definição para ambos, tá? Conceitualmente são coisas diferentes, ponto de ebulição e ponto de condensação, mas na prática a gente vai usar como algo similar. A gente não fica usando ponto de fusão, ponto de solidificação, a gente usa apenas ponto de fusão, porque o que vale para a ida é o mesmo valor na volta. Mas nunca esqueça que fusão é diferente de solidificação, e ebulição é diferente de condensação, ok? Então, resposta correta: densidade, temperatura de ebulição e temperatura de ebulição. Próxima questão. Durante uma aula prática, o professor Vitor pediu aos alunos que observassem diferentes situações cotidianas envolvendo transformações da matéria ao entrar em contato com o ambiente. Um pedaço de ferro deixado ao ar livre apresenta a formação de ferrugem. Isso é um fenômeno químico. Falei, oxidação, fenômeno químico. Vou escrever só a letra Q, que fica mais fácil aqui pra gente. Então, fenômeno químico. Um perfume borrifado no ambiente desaparece com o tempo. Fenômeno físico ou químico? Tá na dúvida? A gente passa para o próximo. Um pedaço de papel é queimado, formando cinzas. Fenômeno químico. Gotículas de água aparecem na superfície de uma garrafa gelada. É a condensação, fenômeno físico. Uma maçã cortada escurece após algum tempo. Fenômeno químico. E aí, o 2. Pessoal, quando você borrifa o perfume ele tem base de álcool. Então, ele evapora com extrema facilidade. Então, é um fenômeno físico. Tá? Mas ficou na dúvida, nem precisava saber a 2, você já conseguia matar a resposta. Por quê? Tem somente fenômenos físicos? Não. Só tem fenômeno químico? Não. Então você ficaria entre essas três. Físico 2 e 4. Químico 1, 3 e 5. Resposta é essa. Não teria outra resposta possível. Mesmo se você não soubesse a 2, você ia conseguir chegar na resposta. Ok? Próxima. Agora, a mesma ideia. Durante uma atividade em sala, o professor Vitor solicitou que um aluno identificasse exemplos de fenômenos que envolvessem reações químicas, ou seja, fenômenos químicos. E o estudante citou 5 exemplos. Dissolver o açúcar em água é fenômeno químico? Não. Enferrujamento de um portão de ferro é um fenômeno químico? Sim. Derretimento de uma barra de chocolate ao sol? Sim. Professor, só estou derretendo, passando do sólido para o líquido. Você está mudando o sabor aqui também. Desnaturando proteínas, então aquele chocolate derretido não volta mais a ser o que era antes. Digestão dos alimentos no organismo também é um fenômeno químico. Formação de gelo ao colocar no congelador, físico. O número de erros cometido pelo estudante foi 2. Cometeu 2 erros. Bem tranquila também. Próxima questão. Agora vamos entrar naquela parte de análise de gráfico, que nós estudamos substância pura, mistura comum, eutética e azeotrópica. As curvas A', A' e B', B' correspondem respectivamente ao comportamento. Essa curva aqui, que tem 2 patamares bem definidos, é uma curva de substância pura. Substância pura. Aqui, nosso ponto de fusão constante, ponto de ebulição constante. Já o B' não tem nada constante. Quem não tem nada constante é um exemplo de é um exemplo de mistura comum. Então, a resposta correta é substância pura e mistura comum. Bem tranquilo, uma questãozinha de análise de gráfico. Questão 30. Primeira coisa, esse gráfico aqui é de uma substância
pura. Como que a gente sabe? Ponto de fusão constante, ponto de ebulição constante. E aí uma coisa que a gente tem que lembrar, ó, aqui é estado sólido, quando está mudando de fase você tem duas fases, sólido e líquido. Aqui é só líquido, líquido mais gasoso, e aqui é só gasoso, certo? Analisando o gráfico acima, referente ao aquecimento de uma substância sólida, podemos afirmar que, quando o tempo é igual a 2 minutos, tem um sistema monofásico. Tempo igual a 2 minutos. Com tempo 2 minutos, nós temos sólido e líquido. Duas fases. Então, não é monofásico. Então, essa questão aqui, essa alternativa está errada. No tempo 4 minutos, coexistem substância sólida e líquido. Então, vamos olhar aqui, ó, o tempo 4 minutos. No tempo 4 minutos tem apenas líquido. E aqui falou que tinha sólido. Então, está errada. Em tempo igual a 1, inicia-se a liquefação da substância. Tempo igual a 1, inicia-se a fusão. De sólido virando líquido é fusão. Então aqui, ó, está errado. A substância tem ponto de fusão igual a 40 graus Celsius. Então, ó, aqui começa a fusão. Qual é o valor? 40 graus Celsius. Perfeito. Achamos a nossa resposta, mas vamos continuar para ver o que está errado na outra. No intervalo de 5 a 8 minutos, então, ó, nesse trecho aqui, ó, de 5 a 8 minutos, a substância encontra-se totalmente na forma de vapor. Não, a substância tem líquido e gás. Então, aqui está errada. Só vai ser totalmente vapor depois de 8 minutos. Próxima questão. Ó, agora a gente vai começar a falar de separação de misturas, tá? Uma técnica usada para limpar aves cobertas por petróleo consiste em pulverizá-las com limalha de ferro. Você taca pó de ferro nas aves e depois essa limalha ela fica impregnada no óleo e depois ela é retirada das penas das aves por um processo chamado, falou em ferro, separação de misturas, não tem erro, separação magnética, tá? Bem direto mesmo. Próxima questão. Ao se preparar o tradicional cafezinho, executam-se dois processos físicos que são, comentei em sala, preparo de café e chá. Primeiro ocorre uma extração por solvente e depois uma filtração. Próxima questão. Bom, pessoal, mais uma questãozinha. Essa a gente já fez em sala, mas vamos relembrar aqui, ó. Manter a água em repouso por um tempo adequado para deposição no fundo do recipiente. Você espera ir para o fundo, o nome é decantação. Você também poderia achar que é sedimentação, mas como não tem nenhuma opção com ela, nem precisa escrever, mas também funciona. Remoção das partículas menores em suspensão, não separáveis pela primeira etapa. Filtração. Questão que caiu no Enem, tá? Evaporação e condensação da água, destilação simples. Aqui é simples porque a gente quer tirar o sal da água. Se fosse 2 líquidos, seria destilação fracionada. Mas nas alternativas só tem a palavra destilação. Resposta letra D. Decantação, filtração e destilação. Próxima questão. Durante o mutirão de limpeza, em uma praça, voluntários separavam manualmente resíduos maiores, como garrafas plásticas, pedaços de madeira e papéis, antes de encaminhar o restante para a coleta. Qual é o método de separação utilizado? Separação manual para separar sólidos é catação. Certo? Dei o exemplo para vocês lá dos catadores, então tá aí uma questãozinha bem simples para a gente. Próxima. Em uma fazenda, após a colheita de grãos, utiliza-se um equipamento que lança os grãos misturados com palha em uma corrente de ar.
A palha, por ser mais leve, é levada pelo vento, enquanto os grãos mais pesados caem e são coletados. Se estou usando uma corrente, aqui ó, usando uma corrente de ar. Corrente de ar, resposta bem simples é ventilação. Durante o tratamento de água para consumo, uma das etapas envolve a adição de substâncias químicas que fazem com que partículas muito pequenas se unam, formando agregados maiores, facilitando sua remoção. Lembra? A adição de um coagulante. A adição de coagulante é floculação, que também poderia ser chamado de coagulação. Sinônimos, tá? Próxima questão. Ao preparar uma solução em casa, uma pessoa misturou acidentalmente areia e sal de cozinha. Para recuperar o sal, adicionou a água à mistura, dissolvendo apenas o sal e deixando a areia no fundo, permitindo sua separação. O método utilizado neste procedimento se chama, comentei com vocês, quando eu quero dissolver apenas um dos componentes, é dissolução, dissolver, fracionada, parte. Então, dissolução fracionada. Alguns poderiam marcar filtração, porque aqui depois fala, que a areia ficou no fundo, para você separar a água do sal da areia, seria filtração, mas aqui a gente está falando do processo como um todo, e o processo começa com a adição da água. Então, primeiro você faz uma dissolução fracionada, para depois efetuar uma filtração e, por fim, uma evaporação. Próxima questão. Em uma refinaria de petróleo, pessoal, a gente está falando de separação de misturas, comentei com vocês, falou petróleo, você já pode escrever. Petróleo é destilação fracionada. Nem precisa saber se a questão fala ou não de separação de misturas. Apareceu a palavra petróleo, escreve destilação fracionada. Agora a gente continua lendo e vê se faz sentido. Em uma refinaria de petróleo, uma mistura de líquidos com diferentes pontos de ebulição é aquecida em uma coluna, permitindo que os componentes sejam separados à medida que vaporizam e se condensam em diferentes alturas. O processo descrito é conhecido como, agora sim, destilação fracionada. Igual eu falei com vocês, falou ouro, você já escreve levigação, ouro, qualquer tipo de mineral, levigação. Falou petróleo, destilação fracionada. Não tem erro. Próxima questão. Em uma visita a uma estação de tratamento de água, os estudantes observaram diversas etapas do processo até que a água se tornasse própria para consumo. Inicialmente, substâncias químicas eram adicionadas para promover a formação de flocos, a partir de partículas muito pequenas. Então, vamos já escrevendo aqui. Substâncias químicas eram adicionadas para a formação de flocos. Já vimos isso agorinha. O nome disso é floculação. Então, o nome disso aqui, floculação. Ou coagulação. A partir de partículas muito pequenas. Em seguida, a água era mantida em repouso para que esses flocos se depositassem. Repouso para que esses flocos se depositassem no fundo. O nome disso é decantação. Ou também sedimentação. Posteriormente, o líquido passava por areia e cascalho. Então, o líquido passava por camadas de areia e cascalho. O nome dessa etapa, areia e cascalho, é o nosso filtro. Então, é filtração. Então, melhor resposta, floculação, decantação e filtração.
são os processos de separação de misturas presentes no tratamento de água. Próxima questão. Durante uma atividade experimental, o professor Vitor propôs aos alunos a separação de uma mistura heterogênea composta por água, sal de cozinha, areia e limalha de ferro. Então, ó, na nossa mistura tem água, sal de cozinha, areia e limalha de ferro. Para recuperar separadamente cada um dos componentes da mistura, os alunos elaboraram um procedimento envolvendo diferentes etapas. Inicialmente, utilizaram um ímã para retirar um dos componentes. Então, ó, se usou um ímã, ó, utilizou um ímã. Se está usando um ímã, o nome disso é separação magnética ou imantação. Escreva os dois nomes sempre porque a gente não sabe qual que vai estar nas alternativas. Em seguida, adicionaram água ao sistema promovendo a dissolução de uma substância. Então, ó, eu vou dissolver, ó, dissolução de uma substância. Falamos disso agorinha. Dissolução fracionada. Posteriormente, separar um sólido não dissolvido do líquido. Como que a gente vai separar esse sólido? Filtração. Por fim, aquecer a solução restante até a evaporação. Aqui já deram o nome, né? Aqui vai ser a evaporação. Então, a resposta correta é separação magnética, dissolução fracionada, filtração e evaporação. Letra B. Certinho, pessoal? Bom, pessoal, se você chegou até aqui, parabéns pela garra. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Deixo aqui o meu obrigado. E se você gostou desse vídeo, foi útil para você, te ajudou? Não esquece de se inscrever, deixar um like, comentar e compartilhar com seus colegas, tá? Nos vemos na nossa próxima lista de exercício. Espero que todos façam a atividade e mostrem na nossa aula combinada, ok? Até uma próxima. Bons estudos a todos.